Boa tarde a todos e muito obrigado por estarem aqui connosco e muito obrigado também por este compasso de espera que tem um pouco a ver com as dificuldades desta coisa boa que é estar presente numa feira viva, mas pronto, depois tem as vantagens. Eu quero agradecer muito aqui a presença dos três presidentes. Eu estou aqui em nome da CIM a fazer esta introdução e, portanto, o agradecimento é só para, enfim, faço aqui as honras da casa que me pediram e eu faço esse efeito. Portanto, o Sr. Presidente da CIM, o Sr. Pedro Ribeiro, que está aqui à nossa frente, o Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, Vasco Estrela, que está cá em representação dessa comunidade, e o Presidente Luís Miguel Pereira, da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Portanto, estão aqui os três, muito obrigado. O António Torres, aqui também, eu estou aqui também a representar essa situação da apresentação, e pronto, e não vou-me alargar mais, simplesmente passar aqui, então, abrir a sessão com a apresentação do engenheiro Mário Samora, que vai dar aqui uma apresentação do que é a barragem do Alvito. Muito obrigado. Ora, é para este... Ok. Pronto, espero que nos estejam a ver bem, acho que sim. Ok. Pronto, a apresentação que eu vou fazer é uma apresentação que já tinha feito em 2018, aqui neste mesmo sítio. Fiz uma pequena atualização dessa apresentação, mas realmente de então para cá pouco ou nada mudou. Em parte por causa da pandemia, em parte por causa, digamos, de razões políticas. Portanto, não tive assim muita dificuldade em passar a data que era de 2018 para 2021. Vou falar um pouco da situação hidrológica do Rio Tejo e da importância desta barragem de Alvito, para que é que ela serve, o que é que ela pode fazer. Ok? Isto não está a funcionar. É assim, carregar para baixo, não é? Ok, desculpem. Ok, pronto. Falar em barragens em Portugal era, até há bastante pouco tempo, quase como uma heresia. Passámos por uma época em que não era fashion falar em barragens. No entanto, a experiência recente com situações de seca mostrou-nos quão importante estas são para o bem-estar das populações. No caso do Tejo, quando estão em causa bacias fronteiriças, como é o caso da bacia do Tejo, o tema ganha outra acuidade, pois não é razoável nós esperarmos que todas as necessidades sejam asseguradas por caudais regulados provenientes da vizinha Espanha. Cabe-nos a nós fazer a nossa parte para ter uma garantia de alguma independência hidráulica. Isto parece-me óbvio. A Lei da Água estabelece que o Estado adota políticas que garantem um consumo de água sustentável, baseado numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis. Ao mesmo tempo contribui dessa forma para o fornecimento em quantidade suficiente de água superficial e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, equilibrada e equitativa da água, tendo em vista mitigar os efeitos das secas. Ok. Isto é o que diz a lei. Ora, é óbvio que o aproveitamento da água para rega, desde que seja feito de forma sustentável, claramente se inclui nos objetivos visados pela Lei da Água e pela Diretiva Quadro. No caso particular da agricultura, ela registrou entre nós, num longo período, uma reduzida capacidade de aumentar o seu produto, nomeadamente nos anos 90 e nos anos 80, okay? Em que se apostou economicamente muito mais no terciário, mas esta situação inverteu-se na última década, em larga medida graças à expansão do regadio, pelo que reconhecidamente, e mesmo politicamente isso é reconhecido atualmente, a agricultura é hoje um dos motores da nossa recuperação económica, contribuindo significativamente para o aumento das exportações. O Val do Tejo destaca-se pela positiva, tanto no que respeita aos progressos registados na área regada, por iniciativa dos agricultores, como se vai ver, como pelo potencial que ainda está por explorar. Vamos ver.
Ora bem, isto tem que voltar atrás, desculpem lá. Como é que isto volta atrás? Voltou? Mais uma atrás, por favor. Outra, só para eu ter a certeza. Ok, é a próxima. A próxima, por favor. Ok. Que eu carreguei 2 vezes. Ok. Portanto, nós aqui vemos que a bacia do Tejo, que está, digamos, a cor alaranjada, é uma bacia dominante e estruturante em toda a Península Ibérica, central. A maior parte da bacia está, de facto, localizada em Espanha e é regularizada em Espanha, mas existe também uma bacia portuguesa, digamos, com algum peso. De qualquer maneira, aquilo que nós precisamos para ter água com regularidade em Portugal é, digamos, a água que os nossos vizinhos espanhóis nos mandam de forma irregular, muito pouca no verão e às vezes demais, mais do que aquela que a gente quer, no inverno, ter onde aguardar para depois utilizar. Isto, do ponto de vista dos conceitos, é mais ou menos óbvio. Portanto, uma parte muito importante da bacia do Rio Tejo em Portugal está já hoje a ser explorada com culturas regadas. Em 2009, segundo o recenseamento agrícola, havia cerca de 151 mil hectares de regadio na região e destes só 37 mil hectares eram regados com base em aproveitamentos dotados de infraestruturas de captação, armazenamento e adução realizadas pelo Estado. O resto era tudo da iniciativa dos próprios agricultores. Por outro lado, se olharmos para as infraestruturas de regularização de caudais já construídas na bacia do Tejo, veremos que a mesma está equipada com um número muito elevado de barragens de regularização de caudais, mas quase exclusivamente na parte espanhola da bacia. Aqui neste esquema estão, portanto, aquela linha, digamos, com cruzinhas azuis, representa a fronteira entre Portugal e Espanha. Vemos que na parte espanhola da bacia estão já construídas um grande número de barragens, ok? A cinzento estão aquelas que ainda estão por construir. Em Portugal, muito menos, existem as que estão a verde e por construir, digamos, neste momento por construir, são as barragens de Almorol e de Santarém, no próprio leito do Rio Tejo, mas são barragens que funcionam a fio d'água, ou seja, eram barragens hidroelétricas de mera derivação, okay? Portanto, recebiam o caudal tal como recebiam, não tinham capacidade para regularizar. As grandes barragens de regularização que estão por fazer são basicamente a barragem de Alvite no Ocreza, que é, digamos, central, aliás, está ali com um triângulo muito grande, porque de facto tem uma capacidade muito grande e é aquela que de facto faz a diferença, e a barragem do Pisão, no Crato, que, como sabem, foi desbloqueada há muito pouco tempo. Okay? Diante das grandes albufeiras situadas em território espanhol, destaca-se a de Alcântara, que se situa quase à entrada do território português e que tem uma capacidade de armazenamento bastante elevada. Mais de 3.100 milhões. Só para ter uma ideia, a barragem de Alvito, do nosso lado da fronteira, se for construída, pode ir até 2.000 milhões. Portanto, seria uma obra, digamos, de grande fôlego. Os caudais lançados pela barragem de Alcântara em direção a Portugal durante o período crítico das estiagens são extremamente irregulares e tornam muito difícil o seu aproveito no nosso país, a menos que nós dispuséssemos de uma forma de armazenar esses caudais. Quando temos a mais, guardar. O que não é o caso das barragens que nós temos no leito principal do Rio Tejo, Fratel e Belver, nenhuma delas tem capacidade de armazenamento, elas conseguem regularizar o caudal num dia e acabou. Ok, os volumes tendem a ser baixos nos anos de seca e em anos úmidos os caudais tendem a ser elevados, mas têm grandes variações de mês para mês e durante o próprio dia, sendo isso determinado quase exclusivo pelos seguintes fatores. As flutuações do preço da energia no mercado ibérico, o que é que acontece?
Alcântara é um grande aproveitamento hidroelétrico e todos os que estão a montante, e a Iberdrola, que é, digamos, que a empresa que gera essas barragens, manda mais água ou menos água para Portugal consoante digamos, os valores, o mercado da energia. Ou, por exemplo, o Açude de Abrantes, que foi um projeto para que, pronto, é um projeto meu, teve uma avaria, esperámos pelo verão, uma avaria numa das comportas, esperámos pelo verão para reparar aquilo e vimos desaflitos, porque eram caudais enormes, porque naquela altura o preço da eletricidade, havia disponibilidade, o preço da eletricidade estava elevado, mas nunca sabemos. A própria EDP não sabe, não tem conhecimento de que caudais é que vai ter em determinado período, a não ser com um dia de antecedência no máximo. E depois há uma necessidade efetiva de concentração dos turbinamentos nas horas de ponta de consumo, que é, de facto, uma função nobre das barragens também, que é, ao contrário das outras renováveis, as barragens de grande armazenamento permitem concentrar os turbinamentos nas horas, ou seja, ajustar a produção ao consumo. Ok? Portanto, aqui está o lago criado pela barragem de Alcântara, que são 3.200 milhões de armazenamento. O volume total gerado em ano médio, em condições naturais, em toda a bacia do Tejo, é 17 mil milhões de metros cúbicos ano. Portanto, isto é num ano médio. Em anos úmidos tem mais, em anos secos tem menos e às vezes bastante menos. Dos quais cerca de 11 mil hectómetros cúbicos são gerados em Espanha e os restantes 6 mil milhões são gerados em Portugal. No entanto, Espanha só está obrigada, os volumes mínimos que a Convenção de Albufeira obriga Espanha a mandar são estes, a várias escalas, à escala anual, à escala dos diversos trimestres. Temos aqui também aquilo que é obrigatório a bacia portuguesa produzir, com as poucas barragens que tem, sobretudo é com o Zezer, não é? Mas vemos que, e então à escala da semana, à escala da semana é verdadeiramente pouco. E em situações de seca excepcional, nem isto tem fornecido. Por exemplo, num ano, só para ter uma ideia, num ano seco têm a obrigação de nos fornecer 2.700.000 e não mais. Isto é justo? Não é justo? É evidente que é justo, quer dizer, têm que utilizar a sua água também. Não é? As barragens espanholas não foram feitas para servir as nossas necessidades. Foram feitas para servir as necessidades de Espanha. Desequiparam-se. Okay? Na bacia portuguesa, a capacidade de regular... aqueles 11 mil, só para terem uma ideia, eles têm 11 mil de armazenamento e, portanto, eles conseguem, no conjunto das barragens que têm, guardar um ano inteiro. Um ano médio inteiro. Nós, nem por isso. Na bacia portuguesa, a capacidade de regulação existente no leito do Rio Tejo é praticamente nula, porque as barragens de Fratelli e Belver são meros fios de água. Portanto, a água entra por um lado e, passado poucas horas, tem que sair, não há capacidade de armazenamento. As barragens que foram anteriormente previstas para o leito do Tejo, que são Santarém e Almorol, seriam também fios de água, por razões de disponibilidade topográfica, ok? Pelo que não acrescentam capacidade de regularização significativa. Podem ser positivas para a produção de energia e criar condições para se captar água lá, para rega, para navegação, para várias coisas, mas a regularização tem que ser feita noutro sítio. A capacidade de regularização que existe está concentrada nos afluentes, um pouco no Sorraia, mas sobretudo no Zezer, com a cascata Cabril-Boçã e Castelo de Bode, que temos cerca de 1.900 milhões de capacidade. Ou seja, dos 6 mil milhões que nós produzimos na bacia portuguesa, conseguimos armazenar um terço e da parte que vem de Espanha. Não temos balde nenhum para apanhar. Cá está a barragem de Castelo de Bode, que tem, se bem me lembro, cerca de 900 milhões de armazenamento. Portanto, o Alvito pode ir até 3 vezes isto.
Agora, a agricultura na planície aluvional do Tejo em geral e o regadio em particular estão condicionados à proteção contra inundações, que é importante, e à contenção da progressão da cunha salina no Baixo Tejo. Okay? Portanto, quando nós temos baixos caudais no Rio Tejo, não só temos pouca água para bombear para regadio, como temos uma penetração salina cada vez mais forte. Portanto, isto implica uma adequada manutenção dos diques de proteção marginal, que nem sempre é feita, uma gestão dos aproveitamentos que atenda à necessidade de retenção e de amortecimento dos caudais de cheia. Isto, sim, está a ser feito, em certa medida, e a manutenção de caudais permanentes no rio ajusante da confluência do Ocreza com o Tejo, ou mais exatamente a jusante de Belver. A montante de Belver temos os lagos formados pelas barragens de Belver e de Fratel. Agora, atenção que, além de impedir a proteção da cunha salina, a manutenção de caudais com fins ecológicos seria também determinante para a melhoria do estado ecológico das massas de água de superfície e da qualidade química das massas de água subterrâneas que também são captadas na lesíria. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estamos aqui a falar, digamos, de criar armazenamentos que teriam benefícios não só em termos meramente económicos, isto meramente entre aspas, como é óbvio, não é meramente coisíssima nenhuma, em termos de economia, de regadio, de produção de energia, de tudo o resto, mas também em termos ecológicos. Também em termos ecológicos. Muitas das pontas de poluição que têm havido em Vila Nova de Foscoa em Vila Velha de Rodão e daí para Jusante, têm efeito do facto que não há caudais suficientes para diluir, digamos, as cargas poluentes que aparecem. Ok. Teoricamente, seria possível utilizar a capacidade de regulação já disponível no ZESER para garantir este último objetivo, ou seja, manter caudais de estiagem, manutenção em estiagem de caudais permanentes no Rio Tejo, compatíveis quer com o regadio, quer com a qualidade ecológica das massas de água. No entanto, isto vai chocar com outros dois objetivos. Ou seja, tem os seguintes problemas. A atual capacidade de regulação das barragens do ZESER está inteiramente alocada aos usos hidroelétrico e de abastecimento urbano, nomeadamente à área da Grande Lisboa. Não podendo o abastecimento urbano ser posto em causa, ter-se-ia que prejudicar a produção otimizada de energia renovável hidroelétrica. Ou seja, temos a história do tapete, para tapar o pescoço destapamos os pés. Se resolvemos o problema do regadio e dos caudais ecológicos, a produção de energia renovável sai prejudicada. Porque a gente pode dizer, está bem, mas a água é toda turbinada, mas quer dizer, a água é toda turbinada, mas se é turbinada a horas inconvenientes, lá temos um problema outra vez, porque as barragens andam a compensar, digamos, as eólicas e as solares, que essas sim produzem à hora que podem. E depois são as barragens que compensam isso. Portanto, não é assim tão fácil. Lá está, em todo o caso, isto só resolveria problemas a jusante da confluência do ZESER com o Tejo, Constância, deixando sem solução o troço compreendido entre Belver e Constância, que também, mesmo que não tenha utilização de regadio muito significativa, ou tão significativa como a jusante, neste momento, tem muitas vezes problemas graves de qualidade da água quando os caudais em estiagem descem muito. A solução, que é global e abrangente, seria, pois, construir a barragem do Alvite, no rio Ocreza, cuja capacidade de armazenamento pode ir até cerca de 2 mil milhões. Não quer dizer que tenha que ir, há estudos que têm que ser feitos e nem sequer isso está feito neste momento. Nem sequer isso. Okay? Esta grande reserva de água, além de regularizar os caudais do próprio Ocreza, que aliás são pequenos, os caudais do Ocreza sozinhos não justificariam uma albufeira deste tamanho, poderá regularizar também os caudais provenientes de Espanha, se os mesmos forem captados em Fratel e forem bombeados para o Alvite. Ou seja, quando nós temos caudais a mais a passar em Fratel, o caudal em excesso podemos bombeá-lo e guardá-lo,
Pronto, estamos a gastar energia. De certa maneira estamos a gastar energia, mas depois, quando devolvemos a água ao rio, vamos turbiná-la novamente. Okay? Portanto, recuperamos uma parte significativa da energia que foi gasta. Este projeto do Alvite foi criado em 1957, cá está. Temos aqui a cascata do Tejo, que é Fratelli Belver. Temos a barragem de Pracana, que é a única que existe neste momento no rio Ocreza, e a montante, então, seria este projeto é de 1957, vejam lá, seria construída esta grande albufeira com esta grande capacidade que nos permitiria, digamos, regularizar os caudais que vêm de Espanha, captá-los e guardá-los ali para depois utilizar. Desde então para cá têm sido feitos estudos da barragem do Alvite, mas apenas, digamos, na componente energética, ok? O que é extremamente limitante. Ok, conclui-se assim que, para a resolução do problema dos caudais no Rio Tejo, podem ser encaradas as seguintes soluções. Ou seja, imposição de um regime de exploração dos aproveitamentos do Zezer que garanta caudais de estiagem. Esta seria uma solução, eu escrevi ali incompleta, mas gostaria de dizer coxa, ok? Ou então a construção de uma nova barragem no Ocreza, que seria a barragem do Alvite, dedicada, entre outras utilizações, à garantia de caudais de estiagem no Rio Tejo, ou então um mix destas duas soluções. Tudo isto tem que ser estudado, mas não está a ser. A barragem do Alvite é ainda importante, ou foi pensada também nessa altura, como um ponto de passagem e de acumulação de água de caudais, dos caudais de inverno, para utilização na época seca, que possam ser transvasados a partir da albufeira do Sabugal, ou seja, é uma coisa que está pensada, que é fazer transvases de água do Douro para o Tejo. Esta situação foi estudada no passado e, neste momento, a sua necessidade não se faz sentir, mas, ao ser construída esta barragem, criamos também um ponto de apoio e ficamos com esta possibilidade salvaguardada para o futuro. De qualquer maneira, a barragem do Alvite, com transvase ou sem ele, deve ser concebida como um aproveitamento de fins múltiplos, que é energia, regadio, caudais ecológicos e outros. Okay? E ela até hoje tem sido encarada unicamente como um aproveitamento puramente hidroelétrico. Quando o governo Sócrates lançou o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, esta barragem foi incluída lá, foi estudada pela EDP e a EDP basicamente propôs-se construir um mini Alvite, por causa dos ambientalistas, teve que andar a passeá-la para trás e para a frente, para mudá-la de sítio. E de qualquer maneira acabou por desistir, porque uma barragem neste sítio, mesmo pequena, mesmo relativamente pequena em relação, não é de facto economicamente viável. Okay? Não é economicamente viável. De facto, a viabilidade do Alvite tem sido prejudicada pelos seguintes fatores. Ok, as oposições ditas ambientalistas, ambientais, hoje são tradicionais, andamos sempre com isto às costas. O facto de, até hoje, o aproveitamento de Alvite ter sido estudado sempre exclusivamente na perspectiva do uso energético, que nas condições de mercado atuais não é suficiente para viabilizar economicamente. Neste momento o valor da eletricidade está de tal maneira alto que não sei se isto continua verdadeiro. De qualquer maneira, também nada garante aos investidores que o valor da energia não volta a descer. Por isso é essencial que o Alvite seja reavaliado numa perspectiva de usos múltiplos. É claramente um projeto que, a ser construído, tem que ser encarado como um projeto estruturante da bacia do Tejo, com usos múltiplos. Abastecimento, caudais ecológicos, regadio, energia, tudo. O Governo de Portugal tem sido muito pouco proativo em avançar com estudos atualizados. Depois daqui o meu colega Frois ter liderado a criação do projeto Tejo, que inclui a barragem do Alvite, que
que eu julgo que vocês, enfim, estão familiarizados com o projeto. Desde então, pouco ou nada se tem feito. Desculpa lá. Isto já estava a correr bem demais. Foi lançado um pequeno estudo, um concurso para um pequeno estudo, que foi lançado com um preço muito baixo. Praticamente ninguém concorreu àquilo, só concorreu uma empresa, ficou com aquilo, mas o caderno de encargos era um caderno, nitidamente aquilo tendia, digamos, notava-se com o que se pretendia provar, não, as águas subterrâneas chegam perfeitamente, e um bocadinho do Zezer, um bocadinho das águas subterrâneas, não precisamos aqui de entrar em sarilhos, ok? Portanto, as razões principais que isto tem, digamos, o atual governo, penso eu, isto é a minha interpretação, não é? Vale o que vale. Trata-se de um investimento muito elevado, na sua variante mais alta, também não sei se é essa a variante ideal, teria que se estudar, a barragem e o sistema de bombagem a partir de Fratel, o investimento total pode ascender a cerca de 1.000 milhões de euros no total. E depois temos os lobbies ditos ambientalistas que irão garantidamente, isto é garantido, nem vale a pena pensar, ou de tentar evitar que o projeto seja construído. Mas a sociedade civil, se devidamente organizada junto com as autarquias, podem de facto ter um poder de pressão muito forte sobre o Governo Central, como mostra a recente decisão de se avançar com a barragem do Pisão, na bacia do Sorraia, que tem sido muito badalada e que está neste momento em curso. A atual conjuntura de rearranque da economia pós-pandemia será, no meu entender, uma boa altura para promover este projeto estruturante para a bacia do Tejo junto do poder político. Vamos aproveitar agora este rearranque, é a minha sugestão para tentar pôr este projeto, digamos, nos planeamentos que até agora não tem acontecido. Pronto, obrigado pela vossa atenção. Qualquer coisa disponham. Ups. Um bocado complicado. Desculpa. Agora pedia então ao Presidente Pedro Ribeiro se poderia então fazer a sua comunicação e para ficar com a cerimónia na sua mão, se faz favor. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu, mais do que uma comunicação, se calhar vou ser politicamente incorreto, mas os meus colegas não me vão levar a mal. Para já dizer uma coisa que eu acho que é importante. Nós estamos aqui 3 comunidades e o poder autárquico, mais uma vez, tem sabido responder àquilo que são as necessidades reais do país. Gente, naturalmente, que não está todos os dias, de forças políticas diferentes, mas que entende que esta associação é importante para resolver problemas. E eu tenho que dar, naturalmente, os parabéns a quem tem colocado e tentado colocar esta questão da água na agenda, porque, efetivamente, ela é da maior importância. Dizer-se que as águas subterrâneas chegam é não falar com quem abastece as populações. Porque todos nós, cada ano que passa, com raríssimas exceções, temos que ir lá mais abaixo buscar água. Eu sou do tempo, o meu concelho é Almeirim e estamos numa das maiores reservas de água subterrânea. Nós já abastecemos população a 80 metros, a 70 metros. Hoje abastecemos a 300. E a própria agricultura precisa de fazer furos a essas profundidades. E, portanto, o que nós precisamos é de, efetivamente, e estes são espaços fundamentais, e a agricultura precisa de fazer isto, que é para fazer o lobby ao contrário. O que se tem passado é que há um conjunto de pessoas que, sentadas umas nos gabinetes e outras que não conhecem minimamente a realidade do que é a vivência fora das grandes cidades, que tomam decisões que depois a seguir têm impacto em todos nós
e que não conhecem minimamente aquilo que se está a falar. Eu não consigo perceber como é que os ambientalistas são contra barragens. Alguém um dia me há de explicar isto de uma forma que eu perceba, porque aquilo que aqui foi dito e que nós temos vindo a transmitir é efetivamente algo que nos preocupa, e nos preocupa, por um lado, pela questão económica, pela questão agrícola, mas também para garantir no futuro o abastecimento de água às populações. Porque no dia que nós não conseguimos, nós não podemos andar a furar a 300, a 400, a 500, não vai ser possível. E, portanto, nós temos que ter reservas para, efetivamente, garantir esse abastecimento de água, mas continuar, naturalmente, a permitir à agricultura fazer aquilo que faz bem. E se há algo que esta pandemia também nos demonstrou, é que se houve setor que nunca parou, foi o setor agrícola. E imaginem, se este setor tem parado, o que é que tinha acontecido? Eu às vezes digo, meio a brincar, meio a sério, que no dia que quiserem fechar as cidades, eu em Almeirim ainda consigo comer. Não sei se em Lisboa conseguem fazer o mesmo. E, portanto, eu acho que nós temos que, efetivamente, colocar todos estes assuntos na ordem do dia, fazer lobby com eles, e quero, naturalmente, agradecer a todos aqueles que o têm feito, porque isso é fundamental, e iniciativas como estas, aliás, como a própria feira, são fundamentais para desmistificar, porque andou para aí alguém a dizer que a agricultura fazia muito mal ao mundo. E a gente tem que perguntar, no dia que esta agricultura parar um bocadinho, como é que se alimentam 7 mil milhões? Ou então alguém vai ter que decidir que não há 7 mil milhões, só há 4 ou só há 3, e depois quem é que decide o quê? E, portanto, o protocolo que aqui vamos assinar, os 3, é um protocolo de entendimento, de colaboração, de perceber que estas obras são fundamentais e, por fim, de perceber, isso é algo que eu defendo há muito tempo, há áreas estruturantes, seja nas comunicações, seja nos transportes, seja nas redes, que devem estar sempre na mão do Estado. Porque estando na mão do Estado, e naturalmente geridas como deve ser, têm funções que vão para além daquelas meramente económicas. E, portanto, a questão desta barragem tem que ser vista desta forma, não só para a produção de energia, mas para um outro conjunto de necessidades que todos nós temos e sem os quais não conseguiríamos e não conseguiremos viver. E, portanto, mais uma vez, a todos aqueles que têm colocado isto na ordem do dia, o nosso muito obrigado, e da parte das autarquias, das comunidades, cá estaremos naturalmente para fazer esse lobby político, no bom sentido, para que as coisas se possam resolver. Muito obrigado. Ok.
Se me permitem, eu queria só agradecer a todos a presença, agradecer aqui às comunidades, ao Presidente Pedro Ribeiro, ao Presidente Luís Miguel Pereira e ao Vice-Presidente Vasco Estrela. Acho que é um belo exemplo de cidadania. Eu, como ribatejano, sinto-me orgulhoso de nós estarmos aqui juntos com o Beira Baixa e com o Médio Tejo. Sinto-me francamente orgulhoso e sou aqui de Valada, aqui perto. E acho que a mensagem também dos agricultores e o que temos lá fora, dito juntos, nós cuidamos do território, com a proximidade dos municípios e dos agricultores e projetamos o futuro, que é uma coisa que se tem feito muito pouco. E, portanto, é um motivo de orgulho e agradecer a confiança que estas 4 entidades deram aqui também à Associação de Agricultores do Ribatejo, de poder, enfim, dinamizar um pouco esta situação, mas que só foi possível graças ao trabalho da equipa que se fez em conjunto, de todas as entidades, das Águas de Santarém, ficaram aqui projetos e desafios para o futuro, da Câmara do Cartacho e de Santarém, em que ficou também aqui um projeto para o campo que já apresentámos, e finalmente da Comunidade Intermunicipal da Alzira do Tejo, o António Torres também, que nos permitiu, enfim, concretizar esta realização da nossa participação na Agrobal. Muito obrigado. E esperamos daqui a 2 anos ter boas notícias. Muito obrigado.